Fala pessoal, vamos aqui na resolução de mais um exercício aqui, né? Utilizando derivada por sua definição. E aí nós vamos aplicar aí o limite para resolver esse exercício, tá? Então vamos lá, esse exercício ele fala para nós. Calcule f' de x da função f de x igual raiz de x. Esse exercício aqui ele é bem interessante, que a gente usa umas propriedades aqui legais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, como de costume, né? Nós vamos escrever o nosso limite aqui, né? Então tem aqui limite de ΔX tendendo a zero, tá? Vou passar o tracinho aqui para ficar bonitinho, ou pelo menos tentar, né? Então vamos lá. Então, ó, o que nós vamos fazer? Então, ó, tudo onde tiver x, tá? Tudo onde tiver x, nós vamos substituir por x mais ΔX, tá? Ah, professor, mas aqui é uma raiz. Não tem problema. Nada, não muda nada. O jeito de resolver é o mesmo, o jeito de substituir é o mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Então, aqui vai ficar, ó, raiz. Então, ó, raiz, né? Onde tem x, vamos substituir por x mais ΔX. Então, vai ficar x mais ΔX. Menos a função nossa que nós temos, né? E quem que é a função que nós temos? Vou falar novamente para vocês. Quando chegar nessa parte aqui, na segunda parcela, você simplesmente vai copiar do jeito que está escrito a sua função aqui, ó, tá? Do jeitinho que está aqui, ó. Não muda nada. Sempre vai ser assim? Sempre, tá? Então, aqui eu tenho raiz de x. Todo ele sobre ΔX, tá? Agora, se vocês repararem aqui, né, muitos alunos falam assim, agora deu uma complicada porque tem raiz aí no meio, os alunos odeiam raiz, não sei porquê, odeia raiz, né? Então, vamos lá. Ó. Bom, a gente precisa utilizar uma artimanha aqui para poder resolver esse exercício, né? E aí, o que nós vamos ter que fazer? Eu preciso eliminar, né? De fato, preciso dar um jeito de tirar essas raízes aqui, da mesma forma que se você fosse utilizar as propriedades, né? A propriedade das derivadas, você não ia conseguir fazer essa derivada de forma direta, tá? Derivada de raiz, não existe fórmula para derivada de raiz. A gente precisa utilizar algumas artimanhas aí para poder estar resolvendo, tá? No nosso caso aqui, né? No nosso caso, como a gente está trabalhando com limite, a única maneira que a gente consegue resolver isso é multiplicar aqui, tá? Nada mais é que multiplicar a raiz pelo o limite todo nosso aqui pelo conjugado, né? Pensa que é assim, ó. Praticamente, né? Basicamente, aí estamos fazendo uma racionalização do numerador, tá? Simplesmente é isso, tá? Estamos praticamente fazendo uma racionalização aqui do numerador. Não é muito comum, né? A gente fala, ah, mas está racionalizando o numerador? Não, não é muito comum, mas para que vocês entendam aí, eu vou usar esse termo, tá? Então, como aqui eu tenho, né? Como aqui eu tenho numerador, no numerador aqui nós temos raízes, nós vamos multiplicar o nosso limite todo aqui por quem? Deixa eu fazer o tracinho aqui, né? Pelo conjugado, né? E quem seria o conjugado, né? Eu vou multiplicar, né? Se aqui eu tenho menos, eu vou multiplicar por mais. Então, vai ficar aqui, ó. Fica dessa forma aqui, ó. X mais ΔX mais raiz de x dividido, né? Por x mais ΔX mais raiz de x, tá? E por que a gente faz isso? Porque essa é a única maneira que tem, né, da gente poder tirar essa raiz aqui do numerador, tá? Então, novamente aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou aplicar a propriedade, né?
para que vocês entendam, eu poderia muito bem usar o termo assim, vamos racionalizar o numerador. Não é realmente assim, não é muito comum, né, fazer esse tipo de, de racionalização, principalmente quando está no numerador, né? Mas, para a gente resolver o limite, nós vamos ter que tirar essa raiz aí do numerador, tá? E eu só consigo fazer isso se eu multiplicar o meu limite todo por quem? Por raiz de x mais ΔX mais raiz de x dividido, né? Por raiz de x mais ΔX mais raiz de x. Observe que nós estamos multiplicando o limite pelo seu conjugado, tá? Se aqui é mais, aqui é menos, vou multiplicar ela por mais. Professor, se aqui fosse mais, aqui seria menos, tá? E por que a gente faz isso? Porque em momento algum nós estamos alterando o nosso limite. Porque veja bem, ó, se eu tenho raiz de x mais ΔX mais raiz de x dividido por raiz de x mais ΔX mais raiz de x, isso aqui dá 1. E 1 vezes o limite, tá? De ΔX tendendo a zero de raiz de x mais ΔX menos raiz de x dividido por ΔX vai dar 1. Então, não estou alterando, tá? Não estou alterando em momento algum. Bom, isso é uma propriedade que a gente pode e deve aplicar para poder tirar essa raiz aqui do nosso numerador, tá? Então, de certa forma, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que multiplicar, né? Aqui existe uma outra maneira também de você poder fazer isso, né? Observem que aqui podemos aplicar a distributiva, tá? Posso pegar esse primeiro termo, multiplicar com o primeiro termo, pegar o primeiro termo, multiplicar com o segundo termo, tá? Da mesma forma, posso pegar o segundo termo, multiplicar com o primeiro termo, pegar o segundo termo, multiplicar com o segundo termo. Mas, aqui, não é muito viável fazer isso, né? Por isso que a gente reforça sempre para os alunos que algumas propriedades o aluno tem que realmente estar bem familiarizado com isso, tá? O que nós vamos fazer aqui? Aqui nós temos uma diferença de quadrado, né? Então, olha só, aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho positivo, então é a mesma coisa que eu escrever isso aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho, eu tenho A mais B, que multiplica, que vai multiplicar A menos B. Isso aqui é a mesma coisa que escrever aqui A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, eu não preciso ficar fazendo, né? Vou ficar fazendo a distributiva, só vai aumentar um pouco a conta e você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa propriedade aqui, ó, tá? Então, eu vou escrever, ó, a primeira parcela e a segunda parcela dessa forma aqui, tá? Desse jeitinho que tá aí. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, limite de ΔX tendendo a zero. Vou passar aqui de novo. De quem? Vamos lá. Abre parênteses. Vou escrever todo mundo aqui na raiz. Então, vai ficar ó, x mais ΔX. Fecho parênteses. Como aqui o A está ao quadrado, nosso primeiro termo vai ser o A nosso, tá? Então, aqui vai ficar A ao quadrado menos o segundo termo todo ao quadrado. Deixa eu abrir o parênteses primeiro. Então, vai ficar raiz de x ao quadrado, tá? Que é o que eu fiz aqui, ó. Copiei desse jeitinho que tá aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado. Então, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Tudo isso aqui dividido por ΔX, tá? Bom, e agora? Agora, nós temos que multiplicar aqui os denominadores, né? E para multiplicar os denominadores, nós só vamos copiar, somente copiar, tá bom? Só isso que a gente vai fazer. Então, deixa eu dar uma apagada aqui, vou trazer esse ΔX um pouco mais para o outro canto, para não ficar muito grande aqui, tá? Então, vai fazer o seguinte, ó, vou copiar ele aqui, ó. Então, vai ficar ΔX, abre o parênteses, como eu tenho uma multiplicação, né? Então, a gente sabe que na multiplicação todo mundo se multiplica em cima,
todo mundo se multiplica embaixo, tudo bem? Então, vai ficar ΔX que multiplica todo mundo que está aí dentro, tá? Só vamos copiar. Então, vai ficar, ó, raiz de x mais ΔX, fecha, raiz, mais raiz de x, fecha o parênteses. Tá? E aí, de cara, a gente já começa a visualizar, analisar, tá? Que a raiz que estava nos causando um problema, já não vai ser mais um problema, porque a gente vai conseguir cancelar, né? Então, tudo isso que a gente fez até agora foi só para eliminar essa raiz aqui, tá? Então, ó, vamos lá, limite de ΔX tendendo a zero. Então, vamos aqui novamente, simplificar aquelas raízes ali. Então, ó, como aqui eu tenho o expoente par, tá, ó, expoente par. E aqui eu dei uma raiz quadrada, tá? Aqui, se vocês não lembram, é como se fosse 2 aqui. Como é o mesmo, o expoente é o mesmo valor do índice da raiz, nós podemos simplificar os dois, tá? Aqui é a mesma coisa. Vou cortar o 2, vou cortar com a raiz. E aí a gente vai copiar só quem sobrou. Após simplificar, eliminar a raiz, quem sobra? Sobra x mais ΔX menos x sobre ΔX, abre o parênteses, embaixo a gente só vai copiar, não tem muito o que fazer. Então, tem, ó, x mais ΔX mais raiz de x, fecha o parênteses. Bom, em cima também conseguimos notar, né, visivelmente que conseguimos cancelar, vamos conseguir aí eliminar o x, né, positivo e negativo. Então, aqui eu tenho limite de ΔX tendendo a zero. Então, vamos lá. Ó. X positivo, X negativo. Tchau, vai embora. Sobra quem em cima? Sobra somente o ΔX. Então, sobrou somente o ΔX, tá? E embaixo? Embaixo a gente só vai copiar. Então, ó, ΔX, abre o parênteses novamente e vamos copiar aqui, ó. Vai ficar raiz de x mais ΔX mais raiz de x, fecha o parênteses. E agora, novamente, conseguimos visualizar que podemos fazer mais uma simplificação. Ó, o ΔX com ΔX, podemos simplificar também. Então, reescrevendo o limite aqui, eu tenho limite de ΔX tendendo a zero. Então, vamos simplificar, né? ΔX, ó. ΔX por ΔX dá 1 aqui, ó. Então, fica 1, tá? Estou dividindo ΔX por ΔX, tá ok? Bom, e agora? Agora a gente só vai copiar quem está aqui embaixo aqui, tá? Então, ó, agora já não precisa mais de copiar, de abrir o parênteses. Então, eu tenho raiz de x mais ΔX mais raiz de x. Como a gente conseguiu eliminar quem estava causando problema para nós, né? Então, agora nós podemos fazer a nossa substituição aqui, de fato, né? Então, substituindo agora onde tem o ΔX aqui, a gente vai colocar o zero, tá? Então, vai ficar, ó, limite de ΔX tendendo a zero. Vamos lá novamente. Vai ficar 1. Vamos substituir. Então, aqui fica x mais ΔX, a gente vai colocar ele como zero. Mais raiz de x. Ok? Bom, reescrevendo aqui o nosso limite, eu tenho limite
de ΔX tendendo a zero. Vamos só tirar esse zero daí para ficar bonitinho. Aqui vai ficar 1 raiz de x mais raiz de x. Logo, podemos dizer que eu tenho raiz de x mais raiz de x. Eu tenho 1 sobre 2 raiz de x. Aqui está a resposta do nosso exercício. Tá ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.